E a palavra do Senhor que eu separei para nós estarmos meditando nessa noite é 2 Timóteo, lá no capítulo 2, no verso do 10 ao 11. 2 Timóteo, lá no capítulo 3, aliás, desculpem. Lá no 10, do verso 10 e 11. Amém? Fala para nós assim, ó, lá no verso 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Amém? Louvado seja Deus, né? Por essa palavra que ela vem falar muito aos nossos corações nessa noite. E eu observei nessa palavra sobre a fidelidade que nós devemos ter com o Senhor. Essa palavra falou muito comigo sobre fidelidade. E nessa noite eu queria refletir com vocês um pouquinho sobre a nossa fidelidade. A nossa fidelidade é aquela que nós temos que ter com o Senhor. A nossa fidelidade é aquela que é uma atitude, né? É que nós temos que ser fiel àquele compromisso que um dia nós fizemos conosco para com Deus. Nosso, né? Para com Deus. E essa fidelidade geralmente é aquele compromisso que eu e você assumimos. Ela diz muito respeito a isso. Fidelidade, compromisso. Compromisso, fidelidade. Se eu tenho um compromisso, eu preciso ter fidelidade. Se eu sou fiel, eu faço o compromisso para que eu possa cumprir esse compromisso. E às vezes, a gente não tem assim, aquele modelo de fidelidade, a gente não entende o que é fidelidade, ou às vezes a gente até tem um modelo de fidelidade, mas a gente não consegue seguir aquele modelo de fidelidade para com Deus. Quando a gente assume um compromisso, é algo tão sobrenatural no reino espiritual, é aquela confiabilidade que eu tenho que ter comigo mesma. Mas principalmente quando eu assumo um compromisso com Deus, eu preciso honrar meu compromisso com Deus. Eu vejo assim algo tão sobrenatural é quando Deus nos dá de presente um filho. Ele dá para a gente cuidar, é aquele compromisso que você tem com Deus, né? Eu vejo assim que é o melhor de nós, é que nós vamos um dia, né, entregar nas mãos deles, ensinar eles no caminho do Senhor. É um compromisso que nós temos com Deus quando nós temos um filho. É um compromisso muito grande para mim. Tem sido assim o meu maior ministério mesmo é colocar as minhas filhas no caminho do Senhor, né? E quando a gente assume esse compromisso, a gente precisa ter fidelidade, né? E eu vejo quando Paulo fala para nós também do fruto do Espírito. Lá em Gálatas, no capítulo 5, eu até coloquei aqui, Gálatas no capítulo 5, ele fala para nós assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivermos no espírito, andaremos também no espírito. Olha que palavra que fala para nós. Então é atitude, né? Para que nós possamos ter o fruto do espírito, que é o amor, o gozo, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança, nós precisamos ter uma certa fidelidade e um compromisso que nós assumimos com Jesus. E eu vou além. Me lembrando agora, eu me lembro daquela passagem de Mateus 18, eu acredito que é Mateus 18, se eu estiver errada, me corrijam, por favor, que fala para nós, eu digo a verdade, tudo que estiver ligado no céu e tudo que vocês desligarem na terra, tudo que está ligado na terra estará ligado no céu, e tudo que vocês desligarem da terra estará desligado no céu.
né? Louvado seja Deus por isso, por essa palavra. Por quê? Porque se eu tenho fruto, se eu estou produzindo fruto, eu tenho tido o meu momento de comunhão com Deus, a minha fidelidade está sendo exercida. Aí, essa fidelidade, tem hora que a gente fala assim, eu vou parar. Irmãos, eu pensei isso. Há uns 10 dias atrás, eu pensei isso. E eu confesso que eu pensei mesmo. E eu cheguei sabe, a falar assim, eu vou só sentar. Vou só chegar e sentar. Para mim, chega. Não dou conta mais, já deu. Eu não consigo mais continuar da maneira que eu estou, né? E aí eu fui orar a Deus, meditar na madrugada, e Deus falando muito fortemente ao meu coração. E onde está a sua fidelidade comigo? Oh, Jesus, tu és bom. E aí eu pergunto para mim e para você nessa noite, eu tenho sido fiel? Jesus me deu um livramento, Jesus faz o que Jesus faz por mim, eu estou dizendo da minha situação, da minha vida, irmãos. Eu gosto de testemunhar aquilo que eu vivo, eu gosto de falar daquilo que eu faço, e eu gosto de dar o meu testemunho, porque eu vejo que eu preciso ser, eu preciso falar e viver aquilo que eu prego. Não adianta eu viver aquilo que eu não prego e querer pregar uma coisa na Bíblia e falando, faça o que eu faço o que eu falo, mas não faça o que eu falo, o que eu faço. Então, assim, é muito complicado. E aí eu te pergunto, você também tem sido fiel a Deus? Diante de tudo aquilo que Deus está te entregando, Deus está te mostrando, Deus está revelando, Deus está cuidando, Deus está lançando fora todo aquele empecilho, Deus está abrindo porta, Deus está fechando a boca do leão, Deus está te curando, e você está sendo fiel a Deus? Até onde? Até onde você está disposto a ir com Deus? Eu me perguntei isso. Eu me perguntei isso. E geralmente é assim, ó, quando alguém vai me convidar para ministrar algo, o Espírito Santo ministra meu coração uns 3, 4 dias antes a palavra. Eu corro na madrugada e anoto. Geralmente é o versículo bíblico. Quando não, é aquela palavra assim, ó. E você está sendo fiel a Deus? Você está disposto a ir com Deus até onde? Ei, irmão, isso doeu em mim. Isso doeu em mim na madrugada. Em que o Espírito Santo me confrontou. Porque por vezes eu deixo de ser fiel quando eu quero desistir do propósito que Deus tem para minha vida. Vai lá deitar. Tia tá orando. Vai lá pedir a Bia, um TT. Pode ir lá. Louvado seja Deus por isso. Eu tô com meu sobrinho em casa, irmãos. Peço desculpa. Ele tá aqui pedindo um mamar. Então, eu falo assim com convicção do chamado que Deus tem para mim e para você. Porque será que eu vou desistir de Deus na primeira preocupação que eu tenho? Ou será que eu vou desistir de Deus naquela primeira falta, em que eu busquei a Deus e eu não encontrei e ele ficou em silêncio? E eu penso que ele está em silêncio e ele não me responde. Ou será que eu vou desistir de Deus quando eu penso assim, eu já aguentei demais, igual aconteceu comigo. Já aguentei demais, foi muito, acabou. Agora chega, eu vou desistir. Ei, caminhar com Jesus nunca foi fácil. Ele nunca nos prometeu que seria fácil. Nunca. Jesus nunca disse para nós que seria fácil. Caminhar com ele nos leva a lugares e situações diversas. Mas temos Deus que nos traz paz e conforto para atravessarmos o deserto. Louvado seja Deus por isso. Porque nós sabemos que só Ele pode nos trazer essa paz que excede todo o entendimento. Somos ranzinzas, às vezes murmuramos, reclamamos, falamos, não é para mim, não aguento mais, vou parar, não consigo, e chega. E aí eu te pergunto, onde está a sua fidelidade? Sabrina, onde está a sua fidelidade com aquele que tem te sustentado, que tem te guardado, que tem te escondido debaixo das tuas asas? Onde está? E eu tirei por base um exemplo quando Jesus caminha ali com os discípulos. Tudo era muito agradável, né? Se a gente for pegar ali e fazer uma retrospectiva,
né? Jesus estava transformando água em vinho, multiplicando pães, peixes, curando enfermos, ressuscitando mortos. Acredito que aquilo ali foi o ápice, né? Para os discípulos estarem com Jesus. Falar, não, ele é o mestre, né? Ele é o cara. Só coisa boa que estava acontecendo, né? Andar com Jesus ali naquele momento, ao meu ver, eu penso que os discípulos pensaram assim, nossa, nós estamos assim, como se diz o outro hoje, né? A gente junta ali com os pastores, aqueles pastores lá, os bispos, a gente ia pensar assim, nossa, eu sou o cara. Eu tô bem na fita. Mas e aí o tempo foi passando, as circunstâncias foram ficando bem difíceis, né? Pessoas começaram a se levantar contra Jesus. Fariseus, escribas, sacerdotes, políticos, pessoas que se sentiam ameaçadas, né? Passaram a perseguir Jesus. E andar com Jesus começou a não ser tão bom mais. Andar com Jesus já começou a ficar uma situação difícil. Mas eu te garanto que andar com Jesus ainda é o melhor caminho. É o caminho da salvação. Mesmo que nós tenhamos que suportar. Irmãos, tem hora que nós temos que suportar ameaças, transgressões, tantas coisas, vamos falar assim, um espinho na nossa carne. Nós temos que suportar. Ainda assim, o melhor é andar com Jesus. Ainda assim. Os discípulos, eu acredito que eles não contavam com isso, com essas, né, com o que podia acontecer, com essas intercorrências, vamos dizer assim, que aconteceria no alto da história ali, de vários livros evangélicos, como conta João, como conta Mateus, como conta Lucas, né? E quando Jesus foi preso, eles fugiram. Porque ser fiel a Jesus em meio às bênçãos é muito fácil. Irmão, mas ser fiel a Deus em meio aos tropeços, às dificuldades, e ser fiel a Deus quando ali você está sendo ameaçado, escorraçado, que o espinho na sua carne está sangrando, que está faltando dinheiro, que está faltando saúde, que você está vendo um parente, um filho, como o pastor estava contando, que o filho dele ficou 29 dias naquela UTI. Irmão, louvar a Deus e agradecer a Deus nessa situação não é fácil, não. Só se for para os irmãos, porque para mim não tem sido fácil, não. Porque na bonança nós somos fiéis. Nossa, é muito fácil, é tranquilo. Eu vou para a igreja, eu louvo, agradeço, falo, Jesus, muito obrigado, tá bom, a prosperidade tá vindo, já bateu na minha porta, tá tudo ok. Entre nós dois estamos aqui, ó, tá ótimo. Mas eu quero ver eu, Sabrina, louvar a Deus é na adversidade. É diante da ameaça, é daquele espinho que está sangrando, é do preço que eu vou pagar por aquilo que Jesus quer que eu faça. Eu vejo que Jesus espera que nós sejamos fiéis é nessa tribulação, é nessa dificuldade, porque aí é que a chave vai virar. Aí é que o negócio vai acontecer. Aí é que o milagre vai começar a ser gerado no meu coração e no seu coração. O milagre da fé. Porque a fidelidade e a fé, elas precisam andar juntas. Enquanto eu tenho fidelidade, eu preciso ter fé. Se eu tenho fé, eu sou fiel. Já parou para pensar nisso? Quando acontece isso, nessa adversidade, vira a chave. A minha fé aumenta. Por quê? Porque eu não tenho a quem recorrer. Eu não posso falar assim, fulano, me ajuda. Resolve meu problema para mim. Eu não tenho. Eu tenho quem? Eu tenho Jesus. Eu que sou crente, você que é crente, você tem quem é Jesus. E nós sabemos que tudo que está ligado na terra vai ser ligado no céu. E tudo que nós desligarmos da terra terá sido desligado do céu. Então, se eu estou ligado no céu, quem eu tenho? Jesus. Mas se eu tiver desligado do céu, vai estar desligado na terra. Eu vou ter quem comigo? Ninguém. A fé, ela nos conduz como crentes a ter aquela fidelidade, porque nós temos o compromisso da fidelidade e a fé nos permite isso, para que não seja uma fé morta. Eu vejo muita gente hoje na igreja que tem a fé morta.
Eu participo de um departamento hoje na minha igreja, pastor, em que na liderança de mulheres. E eu vejo mulheres falando para mim: eu não acredito que Deus possa fazer isso na minha vida, no meu casamento, na minha situação. Eu falo para ela: então sua fé está morta. Porque se você não crê, porque eu creio num Deus que faz coxo andar, que faz surdo ouvir, que transforma água em vinho. Esse é o Deus que eu acredito. E o seu? Qual é o seu? Irmão, mas tem hora que a gente cura o irmão sangrando. Eu ouvi isso de alguém. Você está morrendo ali, mas você precisa curar aquela pessoa. E o que te faz ter uma palavra de fé é a sua fidelidade. Porque se você não tem fidelidade, você não conhece a Deus, você ouve falar de Deus. Eu tenho conhecido Deus não de ouvir falar, eu tenho conhecido Deus, irmãos, do que eu tenho vivido. E às vezes isso dói, às vezes não, é todo dia que a gente é moído, é massacrado, é pisado, é humilhado. E nós temos vivido isso. E eu sei que eu estou falando para pessoas aqui que também estão vivendo a mesma situação que eu. Porque nós que temos o Evangelho de Cristo impregnados em nós, no nosso DNA, por vezes nós encontramos com pessoas com a fé morta. E nós precisamos estar sangrando. Estamos ali no momento de sangrando, mas nós precisamos ter uma palavra que vai acalmar o coração daquela pessoa. E isso é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Quem disse que seria fácil? Jesus não prometeu para nós que seria fácil. Foi isso que Tiago diz para nós, lá em Tiago, no capítulo 2, fala para nós assim, ó, lá no verso 14, a fé sem obras para nada aproveita. Fala lá no versículo 14, fala assim, ó, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano? E se algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, olha que palavra, que nós começamos na fidelidade, passamos para a fé, e da fé ela nos conduz a isso. Olha só o que Deus revela para nós na tua palavra, que a nossa fé sem obras de nada ela é proveitosa. Irmão, não adianta eu ter fé, não adianta eu ser fiel a Deus. E a hora que aquele irmão precisa de mim, que ele precisa que eu estenda a minha mão para ele, a minha fé está morta. Não adianta. Porque o espinho na minha carne está maior do que a minha fé. Oh, Jesus, tu és maravilhoso, Senhor. Eu meditando nessa palavra, irmãos, meu coração saltava pela boca. Porque tem dias que a gente está morrendo. A gente não está aguentando mais. A gente não quer mais, a gente não suporta mais. Mas alguém te liga e fala para você assim, ó, ora para mim. E eu falo assim, como que eu vou orar por aquela pessoa? Se eu não consigo orar para mim mesma? Como? Como que eu vou orar por ele? Irmãos, aconteceu um fato comigo, que eu até contei para a pastora Rosilene. Eu fui em Goiânia olhar um carro usado. Porque o nosso dinheiro não dá para comprar o carro que a gente quer. E eu liguei, eu passei na porta da loja e não desci. Eu estava com a irmã Tereza dentro do carro, minha filha. Eu desci do carro. Eu não desci do carro. Eu peguei o telefone da loja e liguei no número que estava lá. Falei com o rapaz assim, eu vi que você tem um anúncio aí de um carro, fulano de tal, usado. Eu queria saber o preço, né? Qual a condição do carro. Ele falou para mim, o carro é muito bom e tal, assim. Eu falei, tá, que bom. Eu falei, vou ver com meu esposo e volto a te ligar. Se for da vontade de Deus, olha a palavra que eu usei. Se for da vontade de Deus,
nós vamos comprar esse carro. Ele virou para mim e falou assim, no telefone, o rapaz não me viu e não me conhecia. Ele falou para mim assim, a senhora é crente? Eu falei, sou. Ele falou assim, ora para mim. Eu estou desenganado pelos médicos. Eu estou com um problema renal. Eu estou fazendo tratamento, os médicos me deram 4 meses de vida. Naquele momento, eu estava parada dentro daquele carro. Eu fiquei chocada com o pedido de oração desse moço. Chocada. Porque foi um dia que eu pensei assim, eu estava sendo massacrada, pisada. Eu falei assim, gente, quem sou eu para isso? Eu falei para ele assim, você crê em Deus? Ele falou assim, eu creio, mas eu estou afastado de Jesus. Eu falei, se você crê e você quer ser curado, você vai ser curado em nome de Jesus. É a palavra que eu tenho para você e eu vou orar por você. Irmão, eu tenho apresentado a vida dele em oração. Mas eu te digo, diante de Deus, eu não tinha força para orar por aquele homem. Porque a minha carne estava morta. A minha fé estava abalada. Eu, Sabrina, não conseguia. Eu não dava conta. Mas Jesus, sim. Aquele que eu sirvo, o dono do ouro e da prata, ele sim, ele pode tudo. Ele pode curar, ele pode salvar, ele pode restituir, ele pode, naquele momento ali, se a fé dele permitir, ele seria curado. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nada que não seja mais sobre nós. Que não seja sobre o que eu penso, sobre o que eu faço, o que eu quero, o que eu vou fazer, aquilo que eu imagino. Não, que seja sobre aquilo que Jesus tem para mim e para você. Que a nossa fé não seja morta. Que a nossa fé seja edificada a cada dia, diante de cada testemunho, de cada irmão. Irmão, e eu vou dizer mais. Eu nunca pensei que eu fosse ouvir de alguém assim, ó. Igual esse cara falou para mim, esse irmão. Ele falou assim, ora para mim. E eu disse para ele assim, irmão, quem sou eu? Irmão, tem coisa melhor do que alguém te ligar e dizer para você assim, ó, ora por mim. Eu antes, até uns 2 anos atrás, eu ficava morrendo de medo quando alguém falava para mim assim, Sabrina, ora para mim. Eu pensava assim, não dou conta disso não. Isso não é para mim. Irmãos, mas eu tenho descoberto que não é sobre mim, não é sobre o que eu quero. Porque se eu quisesse, eu não estaria orando, eu não estaria ministrando, eu estaria só ensinando. Sobre se eu quisesse. Mas não é sobre o que eu quero, não é sobre o meu desejo do meu coração, é sobre o que Jesus quer para mim. Então, se ele permitiu eu ligar naquele telefone, falar com aquele rapaz sobre aquele carro, é porque aquele rapaz necessitava daquela oração naquela hora. E tinha que ser comigo, não tinha que ser com a Maria, nem com a Jana, nem com qualquer outro, tinha que ser comigo. Porque não é eu, é através de mim, não é sobre mim, é através. Não é contigo, pastor Glauber, é através do Senhor. Não é contigo, pastor, é através do Senhor. Então, eu tenho que entender que não é mais sobre o que eu quero, o que eu penso. Aramais, sou, que levanamais, sou yalavaia. Ei, nevanamai, ko, devanamai, sou e devaiá. Não é mais sobre aquilo que eu quero para mim, nem o que eu penso, nem o que os outros pensam sobre mim. É aquilo que Jesus tem para mim e para você nessa noite. Recebe essa palavra em nome de Jesus. É sobre aquilo que ele quer que você faça. Não é para o outro fazer, é para você fazer. Ele não buscou outro, ele não falou com o outro, ele não ligou para o outro, ele não ligou para ele pedindo para o outro. Ele não foi na sua casa, ele não te procurou na igreja depois do culto. Ele não procurou o outro, ele procurou você, porque ele quer com você, através de você. Louvado seja Deus. E quem possui uma fé verdadeira, que é fiel a Deus, a sua família, a sua igreja, seus pastores, seus amigos, a sua profissão, você tem fidelidade, porque a fidelidade ela é impregnada no nosso DNA. Pode fazer chuva, pode fazer sol, que eu continuo ali. Ah, eu sou amiga da Rosilene. Então, pode vir 10 amigas, que eu continuo amiga da Rosilene. Ah, mas tem a Maria, que ela é mais chegada do que uma irmã, mas eu continuo amiga da Rosilene. Então, a minha fidelidade, ela determina quem eu sou e para onde Deus vai me levar.
Aí é que está o significado da fé que anda junto com a fidelidade. Ela determina quem eu sou, mas ela determina ainda mais aquilo que Deus vai fazer através de mim. Então, quando nós temos essa fidelidade, a nossa fidelidade, ela é provada, muitas vezes, é fora da igreja, na nossa família. Quem de nós nunca passou por isso dentro da nossa família? Eu passo isso toda semana, todos os dias, praticamente. Que a nossa fidelidade a Deus, ela é provada na nossa família. Eu tive um câncer de mama, né? Eu acredito que eu comentei com os irmãos, não sei se eu já comentei com vocês aqui, que eu tive que tirar. Não? Então, na próxima vez eu vou comentar sobre isso aqui. Eu tive um câncer de mama do lado esquerdo, eu estava arrumando o casamento da minha filha, e eu vou falar bem rapidinho sobre isso, porque não é sobre isso. E aí, o dia que eu recebi o diagnóstico, eu tive uma pessoa da minha família, do dia a dia aqui, que olhou para mim e falou assim: onde está seu Deus? Você vai para a igreja domingo, terça, quinta, faz campanha de oração, levanta de madrugada, e aí, por que Deus permitiu isso? E agora, o que você vai fazer? Falei, vou louvar e agradecer a Deus. Mas primeiro eu vou orar, porque se for da vontade de Deus, ele vai fazer. E se não for, ele vai fazer do mesmo jeito. Conforme a vontade dele, não é conforme a minha vontade mais. É isso que eu e você precisamos entender. Então, dentro de um ano, eu passei coisas, de 2 anos e meio para cá, eu passei coisas que eu imaginei que eu fosse viver a vida inteira. E se resumir em 2 anos e meio da minha vida. Se eu fosse enumerar em 2 anos e meio, eu passei tribulações, eventos, que eu pensava assim, que eu não estaria aqui hoje. Mas Jesus já sabia que nós estaríamos aqui hoje reunidos, nesse mesmo lugar, nessa mesma hora, e com essas pessoas que precisam e querem buscar da fidelidade e querem exercer a fé em Cristo Jesus. Porque senão ele não usaria nenhum de nós aqui para edificar a fé de ninguém. Louvado seja Deus por isso. Por ele usar nós, a nossa vida, o nosso testemunho de vida, para que nós possamos edificar a fé de alguém. Porque quando nós assumimos uma postura de ser fiel, aí Deus realiza. Agora, se eu e você continuarmos omissos, também é algo que Deus falou muito forte ao meu coração sobre omissão, nós vamos começar a entender que nada vai para frente. Porque eu não sou meio crente, eu não sou meio fiel. Já viu o crente que fica em cima do muro? Já viu aquele negócio? Eu já ouvi algo, eu não me lembro onde, sei que está na Bíblia, que fala assim, antes frio do que morno. Eu não sei se eu estou certa em dizer isso, mas eu quero pesquisar e depois eu quero mandar. Porque eu vejo que Jesus, ele não quer o morno, ele não quer o mais ou menos, ele não quer o meu. Falar, eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou ler essa revista aqui, ó, porque é só domingo mesmo, então eu leio ela ali mais ou menos. Não, ele quer o melhor. Ele quer o meu melhor. Eu vou ministrar para 2, ele quer o seu melhor. Eu vou ministrar para 10, ele quer o seu melhor. Eu vou ministrar para 50, é o seu melhor. Eu vou ministrar para 1000, continua sendo o seu melhor. Eu vou ministrar, continua sendo o melhor. Eu não vou ministrar, eu vou ler a palavra, continua sendo o melhor, porque Deus está falando com você. Louvado seja Deus por isso. Ele não quer que eu e você sejamos omissos. Ele quer que eu e você sejamos fiel. Ele quer que eu e você sejamos fiel. E é nessa palavra de fidelidade, de compromisso, é que eu trouxe para a gente estar refletindo nessa noite. Porque, por vezes, nós estamos dentro da igreja, sentados no banco, ou até mesmo liderando trabalhos, fazendo coisas dentro da igreja. A nossa fé está morta, porque nós não acreditamos que Deus pode mudar a minha vida, a sua vida, o meu cotidiano, o meu coração, a minha situação, devolver a saúde de um familiar, curar, libertar, salvar. E que fé é essa? Ela é uma fé morta. Então, que eu e você possamos ser edificados nessa noite. Que a nossa fé ela possa ser restabelecida. Que o meu compromisso e o seu possa ser firmado na rocha de Cristo Jesus, que é aquele que tudo pode, que nos dá salvação, nos dá a vida eterna, aquele que lutou, que morreu por nós, que padeceu ali naquele lugar, que pagou o preço, que derramou seu sangue sobre cada uma das nossas vidas, para nos lavar, nos libertar, para que o meu pecado, o seu pecado, fosse levado com ele.
Louvado seja Deus por isso. Irmão, quero deixar para você que nessa noite você aumente a sua fidelidade. Ah, irmã, mas como que eu vou aumentar minha fidelidade? Eu estou tendo tanta adversidade, eu estou tendo tanto problema. Ai, pastor, obrigada. Apocalipse 3,16. Exatamente isso. Louvado seja Deus. Então, eu vejo assim, a minha vida está tão difícil, como que eu vou aumentar minha fé? Como que eu vou ter essa fidelidade em Deus? Ore. Primeira coisa, ore. Busque de Deus. Peça a Deus, fala, Jesus, eu não sou fiel, eu não tenho essa fidelidade, mas eu quero ter. Demonstre o seu coração verdadeiro diante de Cristo. Fale com ele, diga para ele, Cristo, eu estou aqui, eu não sou nada, eu não posso nada, eu não tenho nada para te oferecer, eu não tenho nada de bom, mas eu quero exalar o teu bom perfume, Jesus, faça de mim um instrumento que eu possa edificar vidas através da fé, através do meu compromisso com o Senhor, através da tua palavra, através do brado de vitória que o Senhor tem me dado. Fortalece-me, Jesus. Fala com Deus, desmancha na presença do Senhor. Tranca dentro do seu quarto. Vigia, ora, guarda. Guarde seu coração, irmão. Guarde seu coração. Irmão, eu tenho passado dias que eu fico pensando assim, Jesus, se não fosse o Senhor, o que seria de mim? O que seria de mim? Eu não aguento mais, eu não dou conta. E o Senhor fala assim, ó, comigo. Vai. Vai. Somente vai. Prossiga, vai, não pare, vai. Jesus está dizendo para você nessa noite, tá difícil? Continue, vai, prossiga. Ah, mas a minha fé tá pouca, mas vai. Ah, mas eu não tenho sido fiel, mas continua. Peça a ele vai te ouvir, ele vai te escutar e só ele vai te entregar aquilo que o seu coração precisa. Louvado seja Deus, que a sua fé não seja morta, que a sua fé não seja uma fé em vão, que a sua fé seja uma... Desculpa. Que a sua fé seja uma fé firmada na rocha. E o último versículo que eu vou deixar. Oh, irmãos. Só pela misericórdia de Deus mesmo. O último versículo que eu vou deixar para a gente estar refletindo. Efésios 2, lá no verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, clame, tenha fé, faça um propósito com Deus. Clame, 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 ore, tenha fé, faça um propósito com Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade.